Olá pessoal, estou de volta. Bom, vamos resolver as atividades associadas à lei de Stevin, que na apostila de vocês, elas se encontram na página 35 a 37. Primeiro exercício, ele vai estabelecer a relação entre a pressão hidrostática a uma determinada altura de água numa piscina. Observem o seguinte: quem sabe nadar e já mergulhou em uma piscina funda, provavelmente experimentou descer e tocar o azulejo no fundo da piscina. Durante a descida, a pressão da água pode provocar uma pequena sensação incômoda na orelha, em alguns casos até mesmo dor. Admitindo que a profundidade total seja 5 metros, a densidade da água seja igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico, já está no sistema internacional aqui também, e a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundo ao quadrado, faça o que se pede. Item A. Calcule as pressões hidrostáticas exercidas pela água nos pontos indicados no quadro. Bom, nós temos 3 pontos analisados, onde o ponto A está na superfície, profundidade 0, o ponto B a 1 metro de profundidade e o ponto C a 2 metros de profundidade. Como é que eu vou calcular essa pressão hidrostática, que no sistema internacional é Pascal, que relaciona o Newton por metro quadrado? Essa pressão hidrostática ela é calculada multiplicando-se a densidade da água, que é 10 a terceira, pela aceleração da gravidade, que é 10, e pela profundidade em cada caso. Então observe, no primeiro caso, eu não tenho pressão hidrostática. Vamos deixar bem claro, ele não está querendo a pressão total. Se eu estivesse calculando a pressão total, eu tinha que considerar a pressão atmosférica. Aqui não, aqui ele só quer a pressão hidrostática. É a pressão de coluna d'água sobre essa pessoa que está mergulhando. Então observe, essa pressão hidrostática na superfície ela é nula. Por quê? Porque essa altura H é 0, então no produto eu vou ter 0. A 1 metro de profundidade é esse 10 a terceira vezes 10 vezes no lugar do 0, 1. Então o que eu vou ter de pressão hidrostática? Eu vou ter 1 vezes 10 a quarta. A 2 metros de profundidade, basta trocar esse 1 aqui por 2. Então eu vou ter 10 a terceira, que é a densidade da água, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 2, que é a profundidade. 2 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Então, no ponto A, a pressão hidrostática por estar na superfície é 0. No ponto B, que está a 1 metro de profundidade, essa pressão hidrostática é 1 vezes 10 a quarta. No ponto C, que está a 2 metros de profundidade, 2 vezes 10 a quarta. Continuando. Em relação a mais 3 pontos, um a 3 metros de profundidade, o outro, ponto E, a 4 metros e o ponto F a 5 metros. Vamos lá, veja bem. A densidade, que é 10 a terceira, não muda. A aceleração da gravidade, que é 10, não muda. O que vai mudar? O valor de H, que é a profundidade. Para D é 3, para E é 4, para F é 5. Então observe. Pressão hidrostática a 3 metros de profundidade, 3 vezes 10 a quarta. Pressão hidrostática a 4 metros de profundidade, 4 vezes 10 a quarta. E pressão hidrostática a 5 metros de profundidade, 5 vezes 10 a quarta. Em todos os casos, a unidade é Pascal ou Newton por metro quadrado. Tranquilo? Bom, letra B. Utilizando os dados obtidos no quadro,
calcule a variação de pressão entre os pontos B e F. Vamos voltar aqui, ó. No ponto B, a pressão exercida a uma profundidade de 1 metro é 1 vezes 10 a quarta. No ponto F, a pressão exercida a uma profundidade de 5 metros é 5 vezes 10 a quarta. Então, a pressão variou de 1 para 5, ou seja, houve um aumento de 4 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado nessa pressão. Olha lá, ó, eu sempre tenho que estabelecer essa variação subtraindo a maior da menor, tá? Então observem, a variação de pressão entre os pontos B e F é a pressão no ponto F menos a pressão no ponto B. Eu tenho uma variação de 4 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Só que eu posso calcular essa variação de pressão também relacionando uma variação na profundidade. Ó, se eu colocar, porque veja bem, densidade e aceleração da gravidade são valores constantes, eles não variam. Então, como é que eu posso variar a pressão aqui? Variando a profundidade. Então vejam, ó, sabendo que a pressão hidrostática pode ser determinada por P igual ao produto da densidade pela aceleração da gravidade pela profundidade, calcule a mesma variação de pressão solicitada no item anterior por meio da equação. A variação de pressão é igual à densidade da água vezes a aceleração da gravidade no local vezes a variação da profundidade. Se a gente voltar na tabela, nós iremos observar que a profundidade do corpo no ponto B é de 1 metro e a profundidade do corpo no ponto F é de 5 metros. Então eu tenho uma variação de profundidade de 4 metros. Olha lá, ó. É a diferença entre a profundidade em F e a profundidade em B. Como? A densidade da água é 10 a terceira, a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E essa variação aqui está 4, o resultado que eu obtenho é o mesmo da letra B. Tudo bem, gente? Exercício D. O que se pode concluir com base nas respostas dos itens anteriores? Podemos calcular a variação de pressão determinando as pressões em 2 pontos distintos e aplicando a diferença entre os valores obtidos, né, que é o caso da letra B. Eu peguei a pressão no ponto F e tirei da pressão do ponto E, ou utilizar a lei de Stevin com a variação das alturas entre os pontos, ou seja, a variação da pressão ela vai ocorrer devido à variação da profundidade. Tudo bem? Eu vou voltar na tabela, porque a letra E quer que a gente elabore um gráfico. Então nós vamos estabelecer uma relação entre profundidade e pressão na tabela que nós completamos. Deixa eu voltar aqui. Vamos observar o seguinte. Eu tenho uma variação direta entre profundidade e pressão, ou seja,
a pressão é diretamente proporcional à profundidade. É proporcional. Ser proporcional não é ser igual. É ser equivalente. Então observe o seguinte. Para cada valor de profundidade, eu tenho estabelecido através dessa relação um valor de pressão. Então, para a profundidade 0, que é na superfície, eu tenho a pressão 0. No caso aqui seria 0 vezes 10 a quarta, mas não tem necessidade de pôr. Né? Para a profundidade 1, eu tenho 1 vezes 10 a quarta. Para a profundidade 2, 2 vezes 10 a quarta. Para 3, 3 vezes 10 a quarta. Para a profundidade 4, 4 vezes 10 a quarta. E para a profundidade 5, 5 vezes 10 a quarta. Ou seja, eu posso estabelecer uma relação entre pressão e profundidade, onde na hora que eu levo isso num plano cartesiano, eu tenho uma reta relacionando os pontos estabelecidos nesse plano, associando a profundidade e a pressão. Então observe. Baseando-se nas informações do quadro da atividade A, que eu acabei de mostrar para vocês, construa um gráfico da pressão hidrostática em Pascal em função da profundidade em metros. Ou seja, a pressão só varia se eu variar a profundidade. Então, quanto maior a profundidade nesse eixo horizontal aqui para a direita, maior a pressão nesse eixo vertical para cima. Então, ó, para 0 é 0, para a profundidade de 1 é 1 vezes 10 a quarta, para 2, 2 vezes 10 a quarta, para 5, 5 vezes 10 a quarta. Então, como essas grandezas estão variando de forma direta, na hora que eu unir os pontos associados a esses pares ordenados, eu tenho uma reta inclinada. Então, como é que vai ficar meu gráfico dessa reta? Ele fica dessa maneira. Olha lá, ó. Observem que para a profundidade 1, eu tenho a pressão de 1 vezes 10 a quarta, é esse ponto. Para a profundidade 2 eu tenho esse ponto, para 3 eu tenho esse ponto, para 4 eu tenho esse, para 5 eu tenho esse. Na realidade aqui, meu gráfico acabaria no 5. Tá? Porque a profundidade total dessa piscina é de 5 metros. Mas como eu estou representando uma função aqui, essa função ela pode passar. Isso aqui subentende-se que se eu continuar aumentando a profundidade, eu vou continuar aumentando essa pressão. Tudo bem, pessoal? Então tá aí o gráfico. Questão 2. Muito boa essa questão. Na figura estão representados 3 vasos, V1, V2 e V3, cuja área das bases tem o mesmo formato. Então, ó, essas bases aqui, ó, elas são representadas pelo mesmo círculo, né? É a área. E as mesmas dimensões, contendo o mesmo líquido até a mesma altura H. Ou seja, mesma área da base nos 3, mesma altura de coluna de líquido nos 3 e mesmo líquido nos 3 vasos, ou seja, todos eles possuem a mesma densidade. Tá? O que está mudando aqui? O formato. Se a gente observar aqui, ó, o vaso 1, ele tem um maior volume devido a essa forma dele. Então esse maior volume dele vai implicar no maior peso. Tá? Vamos entender isso. Veja bem. Com base no texto e na figura, é possível afirmar que o valor da pressão hidrostática no fundo dos recipientes é... Bom, vamos entender uma coisa. Lá na hora que eu estava explicando pressão hidrostática associado à lei de Stevin, nós fizemos umas observações onde a
área da base do cilindro e o volume do cilindro não influenciam na pressão hidrostática, ou seja, não influenciam na pressão no fundo desses recipientes. Por quê? Porque a pressão no fundo desse recipiente, ela vai depender da pressão atmosférica na superfície, da densidade do líquido, da aceleração da gravidade do local e da altura da coluna de líquido. Então, como eu tenho mesma densidade, os vasos estão no mesmo local, ou seja, mesma aceleração da gravidade, e os líquidos estão numa mesma altura, a pressão hidrostática no fundo desse recipiente é a mesma em todos. Vamos ver? Olha lá, ó, a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente depende da altura da coluna líquida e não do formato do recipiente. Como os três contêm o mesmo líquido e as alturas das colunas são iguais, as pressões hidrostáticas também serão iguais. Então a resposta, a afirmação verdadeira, é a afirmação 4. Tranquilo? Letra B. Quando a força exercida exclusivamente, vamos deixar isso bem claro, pela coluna líquida na base do recipiente, é possível afirmar que, pessoal, a coluna líquida exerce na base do recipiente, nos três recipientes, a mesma pressão. Porque essa pressão da coluna líquida não depende do formato e nem do volume do recipiente. Como nós vimos no item A, essa pressão exercida no fundo, ela é a mesma. Então, se a pressão exercida no fundo dos três recipientes é a mesma, e o texto disse que esses recipientes possuem a mesma área da base, na hora que eu estabeleço uma relação entre pressão, força e área, eu chego à conclusão que essa força na base dos recipientes é igual nos três. Por quê? Porque eles têm a mesma área de base e mesma pressão. Então ela é igual em todos os recipientes também. Olha lá, ó. As pressões exercidas pelos líquidos são iguais nos três recipientes, assim como as áreas das bases. Dessa forma, como a força é o produto da pressão e da área, as forças exercidas pelas colunas líquidas são iguais nos três vasos. Mesma pressão, mesma área de base, mesma força. Então a afirmação verdadeira é a 4. Agora olha como é que muda. Em relação à força que o recipiente agora. Então, se é o recipiente, é como um todo. Que o recipiente aplica sobre a superfície de apoio, pode-se afirmar que ela é maior para o recipiente 1, ela é maior para o recipiente 2, ela é maior para o recipiente 3, ela é igual para todos os recipientes. Não há dados suficientes para essa conclusão. Se a gente analisar a figura que vocês têm na apostila aí, nós chegamos à conclusão que o vaso 1 é o vaso que possui maior volume. Tendo ele maior volume, ele tem uma maior capacidade de armazenar água. Essa maior capacidade de armazenar água acarreta numa maior massa de água, ou seja, ele possui maior peso. Então, a força que o vaso F1 aplica sobre a superfície de apoio é a maior. Vamos ver? Olha lá, ó. A força que o recipiente aplica sobre a superfície de apoio é igual em módulo ao peso do recipiente somado ao do líquido nele contido. Como o vaso 1 tem uma maior quantidade de líquido,
ele exerce uma maior força sobre a superfície. Então a resposta é a letra A. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Volto a afirmar aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar um e-mail que eu tiro essa dúvida na hora. Tudo bem? Questão 3. O motorista, ao dirigir-se ao posto de combustível para abastecer seu carro com gasolina, determina: não encha muito para o tanque não estourar. Para o tanque não estourar. Para ele, o tanque de combustível do carro não suporta a pressão exercida pela gasolina caso esteja cheio. A atitude desse motorista despertou o interesse de um dos frentistas em determinar a pressão exercida pela gasolina no fundo do tanque do carro. Para isso, pesquisou e obteve as seguintes informações: massa específica da gasolina, que é a densidade dela, né? 0,7 gramas por centímetro cúbico. Nós vamos ter que passar isso para o sistema internacional. Área da base do tanque, 8 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Altura do tanque, meio metro. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o tanque é um retângulo, o frentista conseguiu, através de seus estudos, calcular a pressão exercida pela gasolina no fundo do tanque em Newton por metro quadrado de quanto? Bom, tem uma pegadinha muito boa aqui, viu? Isso daqui pra gente não vai servir para nada. Eu não vou calcular volume. Quando eu calculo a pressão hidrostática no fundo de um recipiente, eu não necessito da área e nem do volume. Eu preciso apenas da massa específica, que no caso é a densidade. A massa específica do líquido confunde com a densidade do líquido, né, a densidade do corpo. Eu preciso da massa específica, da altura de coluna de líquido, no caso da gasolina, e da aceleração da gravidade. Basta eu multiplicar esses três valores. Porém tem um detalhe, eu tenho que transformar aquela densidade em gramas por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Na primeira aula que nós tivemos, nós vimos que quando a gente passa da menor para maior, basta a gente multiplicar por 10 a terceira. Então observem, a pressão hidrostática no fundo desse tanque é o produto da massa específica pela aceleração da gravidade e pela profundidade que esse líquido se encontra. Esse 0,7 vezes 10 a terceira é a densidade da gasolina já transformada em quilograma por metro cúbico. O 10 aqui é a aceleração da gravidade e o meio aqui é a altura dessa coluna de gasolina. O que vai dar aqui, ó? 10 a terceira vezes... Aliás, vou fazer até diferente. 0,7 vezes 10 dá 7. Multiplicou por meio, dá 3,5. Multiplicar por meio, dividir por 2. Então não preciso nem mexer nessa potência aqui, ó. Manter a potência de 10 a terceira. Tá? A resposta é a letra C. Quarto exercício. No recipiente mostrado na figura, a densidade do líquido em repouso é denotada por φ minúsculo e a aceleração da gravidade por g. Com todas as grandezas expressas no Sistema Internacional de Unidade, a diferença de pressão entre os pontos A e B é dada por... Vamos entender uma coisa, ó. Nós vimos lá naquelas observações sobre lei de Steve que quando eu tenho dois pontos localizados na mesma superfície, eles estão submetidos à mesma pressão. Então, ó, observe que esse ponto B aqui, ele está na mesma linha desse outro ponto. Então, a pressão nesse ponto aqui é a mesma pressão que eu tenho exercido em B devido a toda essa coluna
de água aqui em cima dele, do líquido aqui em cima dele. Então, ó, a variação de pressão a diferença de pressão entre os pontos A e B, ela está relacionada a essa variação de altitude aqui, que é de 3 metros. Ah, professor, pode ser de A até B, calculando a hipotenusa? Não. É em relação à coluna de líquido, ou seja, na vertical. Então tem uma variação de profundidade aqui de 3 metros. Qual que é a diferença de pressão entre esses dois pontos? É 3 também. Então observe. Nós temos que a diferença de pressão entre dois pontos de um mesmo fluido é dada por essa variação de pressão, que é a diferença, é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de profundidade, em que ΔH é a diferença de altura entre os dois pontos. No caso, 3 metros, de acordo com o desenho. Assim, essa variação de pressão é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes 3, é 3 vezes a densidade vezes a aceleração da gravidade. A resposta correta é a letra C. Tranquilo, gente? Questão 5. Uma câmera fotográfica pode ser utilizada para realizar fotografias subaquáticas, desde que, ao nível do mar, o mergulhador não ultrapasse profundidades de 25 metros. É aquela história do relógio que eu falei. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico, determine a pressão máxima que a câmera suporta. Considere que a pressão atmosférica, né, na superfície da água é de 101.000 Newton por metro quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Como é que eu vou calcular a pressão que essa máquina fotográfica suporta? É a pressão total sobre ela. A pressão que essa máquina fotográfica vai suportar é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática está relacionada a essa profundidade de 25 metros, a essa aceleração da gravidade de 10 e a essa densidade que é de 1000. Então, observem. A pressão total sobre a câmera ou a máquina, ela é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Pressão atmosférica, 101.000 Newton por metro quadrado. Isso aqui é o 1 vezes 10 a quinta lá, que nós calculamos na aula anterior. Mais densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade. Multiplicando isso tudo aqui, eu vou ter 250.000 nesse produto aqui, né? Porque é 1000 vezes 10, 10.000 vezes 25, 250.000. Somado com 101.000, a pressão que essa câmera fotográfica suporta é de 351.000 newtons por metro quadrado. 6. A exploração de regiões muito profundas do oceano é um desafio para o ser humano em razão, entre outras coisas, do aumento da pressão. Considere que um submarino esteja a 50 metros de profundidade e tenha uma janela de 2 metros quadrados. Sabendo que a densidade da água do mar é de 1,03 gramas por centímetro cúbico, isso aqui é só para complicar o cálculo nosso, e que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta ou simplesmente 10 a quinta Newton por metro quadrado, qual é a força exercida pela água sobre a janela? Então, para eu calcular essa força que a água exerce sobre a janela, eu tenho que calcular a pressão total sobre essa janela associada a essa profundidade de 50 metros e não esquecendo que eu tenho que somar a pressão atmosférica para eu obter essa pressão total. Então, observem.
Primeira coisa que eu faço, eu vou calcular a pressão na janela, que é a atmosférica mais a hidrostática. 10 a quinta vezes esse produto aqui, ó, eu falei que era só para complicar, ó, tem que multiplicar esse 1,03 por 10 a terceira, por 10 e por 50. Resultado final, para eu ter a mesma potência aqui, ó, aí vai de matemática, tá? Se eu multiplicar 1,03 por 10, eu vou ter 10,3. Se eu multiplicar isso por 50, eu vou ter 515, né? Ó, esses três fatores aqui, ó, me dá 515 vezes 10 a terceira. Só que 515 vezes 10 a terceira não soma com 10 a quinta. Então o que eu faço? Eu pego a vírgula que estava aqui e jogo duas casas para a esquerda, eu diminuí isso em 100, eu somo 2 aqui nesse expoente, dá 10 a quinta. Ou seja, a pressão atmosférica na janela a pressão atmosférica não, a pressão total, desculpa, na janela desse submarino é de 6,15 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ela é 6,15 vezes maior que a pressão ao nível do mar. É muita pressão. Aí o que eu quero? Eu quero calcular a força sobre a janela de 2 metros quadrados. Então eu calculo a relação associada à pressão de uma força. Qual que é a pressão? É a que nós calculamos aqui. 5 vezes 10 é 6,15 vezes 10 a quinta. A força F eu quero. A área é 2. Multiplicando isso em cruz, a gente chega à conclusão de uma força de 12,3 vezes 10 a quinta newtons está sendo aplicada nessa janela. É muita força. É devido à profundidade ser de 50 metros. Questão 7 é teórica. Eu vou ter que estar voltando toda hora, porque eu vou ter que estar observando essa figura. Mas na hora que vocês estiverem fazendo o acompanhamento da aula, essa figura está no exercício de vocês. A questão diz o seguinte: dois fluidos immiscíveis, ou seja, eles não se misturam, A e B, estão em equilíbrio no interior de um tubo em forma de U. 6 pontos imersos no fluido e em níveis diferentes são comparados 2 a 2, como mostra a figura. Então, ó, ponto 1 com 2, o 3 com 4, 5 com 6. O líquido A ele é mais denso que o líquido B. Com base nos fundamentos da mecânica dos fluidos, assinale verdadeiro ou falso para as afirmações. Letra A. A densidade do fluido B é maior que a densidade do fluido A. Vamos lá ver, ó. Fluido B está na parte superior e fluido A está na parte inferior. Isso significa que quem deposita no fundo é mais denso. Então A é mais denso que B. Logo, letra A é falsa. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Vamos ver? Ponto 1 e ponto 2. Apesar deles se encontrarem à mesma altura, eles estarem no mesmo ponto, eles não estão no mesmo líquido. Então, para as pressões serem iguais, eles têm que estar na mesma profundidade e no mesmo líquido. Falso. A pressão no ponto 3 apareceu ali. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4. Vamos ver? Olha só. Ponto 3 e ponto 4. Eles estão na mesma profundidade na superfície de separação de um mesmo líquido. Ó, o ponto 3 está no líquido verde aqui, o ponto 4 também está no líquido verde. Eles se encontram na superfície de separação. Logo, a afirmação é verdadeira. Então, ó, A falsa, B falsa, C verdadeira. A pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto 6. É a mesma história do 4. Do 4 não, perdão, do 3 e do 4, né, na letra C. Olha lá, ó. Neste caso, eu ainda tenho mesma profundidade no mesmo líquido. Aqui estava na superfície de separação do mesmo líquido. Então, ela é verdadeira. Olha lá, ó. Verdade, falsa, falsa, verdadeira, verdadeira.
a pressão no ponto 5 é menor que a pressão no ponto 4. Vamos ver por que é falsa? Pressão no ponto 5 relacionada com a pressão no ponto 4. O ponto 5 está numa maior profundidade, num líquido mais denso ainda. Então a pressão dele é maior. Tá? Olha lá, falsa, falsa, verdadeira, verdadeira. E aqui eu coloquei as justificativas. Tá? Ó. A letra A, qual que é a justificativa da letra A? Falsa por quê? Em relação à horizontal, que contém a interface dos líquidos, que é o pontilhado que une os pontos 3 e 4, a altura da coluna líquida é menor para o líquido A, portanto esse é mais denso que o B. Aqui é uma explicação muito teórica, eu prefiro responder essa questão determinando que líquidos mais densos se depositam no fundo. Tá? É bem mais fácil de entender. Como o A está no fundo e o B está na parte superior, A é mais denso que B. Aí, justificativa da letra B. Por que ela é falsa? Dois pontos localizados na mesma altura têm mesma pressão somente se estiverem no mesmo líquido em equilíbrio, que não é o caso. No caso, o ponto 1 está no líquido A, o ponto 2 está no líquido B. Eles não estão no mesmo líquido. Justificativa da letra C, verdadeira. Esses dois pontos estão na mesma horizontal e no mesmo líquido em equilíbrio. Portanto, estão sujeitos à mesma pressão. Justificativa da letra C, da letra D. Esses dois pontos estão na mesma horizontal e no mesmo líquido em equilíbrio, por isso, portanto, estão sujeitos à mesma pressão. E a letra E, falsa por quê? A pressão no ponto 5 é maior que no ponto 3, que, por sua vez, é igual à pressão no ponto 4. Portanto, a pressão em 5 é maior que a pressão em 4. Tudo bem, gente? Questão 8 para finalizar. Um tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis A e B em equilíbrio. As alturas das colunas A e B medidas em relação à linha de separação, essa daqui, ó. Essa linha de separação ela estabelece uma mesma pressão aqui e aqui. A linha de separação dos líquidos valem 50 centímetros e 80 centímetros respectivamente. Bom, sabendo que a massa específica de A é 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, determine a massa específica do líquido B. É aquela relação que nós estabelecemos na linha pontilhada, que é a superfície de separação dos dois líquidos. A pressão aqui em A é igual à pressão aqui em B. Na hora que eu estabeleço a lei de Stevin, a gente chega à conclusão que o produto da densidade pela altura da coluna do líquido A vai ser igual ao produto da densidade pela altura do líquido B. Então a relação que a gente tira é essa. Ó. Chama responde X, chama responde Y. Não importa, tá? Ponto A, ponto B, devido aos líquidos, não importa. As pressões hidrostáticas nos pontos X e Y são iguais. Temos então que a pressão no ponto X, que é relacionada à coluna B, é igual à pressão no ponto Y, que é relacionada à coluna A. Aqui ele estabeleceu a pressão hidrostática considerando a aceleração da gravidade nos dois casos. Mas como nós vimos na dedução, eu não necessito dessa aceleração da gravidade. Então, ó, na hora que eu cancelo o G nos dois membros, eu tenho densidade do líquido B que eu quero, vezes 0,8, que é essa altura aqui em metros, vai ser igual a densidade do líquido A, que é 2 vezes 10 a terceira, vezes 0,5. Passando 0,8 dividindo, eu vou ter 1,25 vezes 10 a terceira. Tá? Então essa é a densidade do líquido B. Prova-se que o líquido B é menos denso que o líquido A, ele está na parte superior, então o cálculo provou. Aqui é 2, aqui é 1,25. Letra B. Considerando o G igual a 10 metros segundo ao quadrado,
e a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, determine a pressão no interior do tubo, a altura da linha de separação dos dois líquidos. Bom, vamos voltar só para a gente entender uma coisa. Essa pressão aqui, ó, ela é igualzinha à pressão nesse ponto. Então, tanto faz, como eu igualei as duas equações, tanto faz eu calcular a pressão em X como a pressão em Y, que o meu resultado vai ser o mesmo. Então, se eu for calcular a pressão em relação ao ponto X, eu tenho que calcular em relação a essa densidade aqui e a essa altura de líquido. Não posso esquecer que tem uma pressão atmosférica aqui em cima. Então, na hora de eu calcular a pressão em X ou em Y, eu tenho que relacionar a pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Então, observem. Ele tomou o ponto X como ponto de referência. Qual vai ser a pressão no líquido? Atmosférica, mas é hidrostática. Qual que é a atmosférica? 1 vezes 10 a quinta. Qual que é a hidrostática? Em relação ao ponto X, que relaciona a densidade do líquido B que nós calculamos e a altura de 0,8 metros, eu multiplicando essa densidade calculada pela altura, pela aceleração da gravidade pela altura, eu vou ter um resultado de 0,1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Somando a pressão atmosférica de 1 vezes 10 a quinta, o resultado é 1,1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Não, a gente não pode esquecer, hein? Para eu somar potências, eu tenho que estar no mesmo expoente. Então, eu tenho que transformar esse produto aqui, ó, numa potência de base 10 expoente 5, tá? Aí vai de notação científica. Bom, com isso, eu tenho mais um servicinho para vocês, que são as atividades da sessão Hora do Estudo, as questões de 25 a 29, mesmo esquema de sempre, vamos acostumar com isso. Eu espero que a gente não acostume por muito tempo, tá? É importante a gente ter o contato. Nesse momento não, né? Mas é importante que a gente esteja presente em sala de aula. É passageiro. Então, ó, questões de 25 a 29 da sessão Hora do Estudo. Isso está na página 43, tá? E naquele esquema, resolvam e mandem para mim no meu e-mail, que é o marioaugustoxavier68@gmail.com. Eu quero essas atividades, que elas sejam feitas e entregues até o dia 17 de abril, que é uma sexta-feira. Certo, gente? Forte abraço, boa semana, bons estudos.